Splendid. O que aconteceu? Há 90 dias que eu sou vegana. Me perguntam se você namora, eu falo, não, eu sou vegana. Leila, você trabalha muito? Não, eu sou vegana. Leila, agora tudo eu sou vegana, estou adorando ser vegana. Faz 90 dias, né, que eu sou vegana. Mas o pessoal fica com dó de mim e fala assim, não precisa ter dó, não. Mas tu não come nada. Como? Mas eu não pode comer nada. Não, querida, eu sou vegana flex. Agora... Já começou, tá? Mas o que é vegana? Não é sarro, não é verdade. O que é vegana flex? Vegana flex é assim, o vegano, quando não tem a comida de vegano, ele faz jejum. Eu ainda não estou nesse nível, eu vou para a Índia, mas não estou nesse nível de jejum. Então, se não tem a comida, eu como um queijinho, como alguma coisa que um vegano não comeria. Que não seja tão agressivo. Eu tomaria um leite, né? Eu viria para a parte do leite ou para a parte... Porque eu gosto de queijo, mas quer dizer... Mas, menina, ter tirado o queijo da minha vida foi tão bom. Então, assim, mas se não tiver nada de proteína, quer ver, pô, não tenho nada, então, come um pão que tem leite, porque às vezes você tem lugar que você vai que você não tem assim para vegano. Hoje, em muitos lugares tem, tá, gente? Nossa, eu tô perfeita, tô achando em todo lugar, maravilhoso. Mas por que você escolheu ser vegana? Vou te falar, nós já estamos gravando? Já tá, faz tempo. Depois me apresenta, a gente vai, volta se apresentar. Tá. Leila Vou te falar porque que eu estou gravando. Porque é o seguinte, eu quero treinar meu mindset. Então, é uma questão de treinar o mindset. Quando você tem uma mesa cheia de comida, você não precisa comer tudo. Se você tem um celular cheio de informações, você não precisa beber toda aquela informação. E as pessoas ficam ansiosas, porque parece que como tem muita oferta, todo mundo fica louco, quer ficar tudo louco e ansioso. E daí dá a sensação até de obsolescência, né? Nossa, mas eu não estou conseguindo administrar tudo isso, eu não estou conseguindo. Então, eu falei assim, quer saber uma coisa? Se eu sou vegana, eu vou ter que selecionar. E isso me faz entrar num ato de consciência o tempo inteiro. Porque eu comi automaticamente, eu posso comer tudo, eu como tudo, entendeu? Não importa. Mas nem registrava o que estava botando pra dentro. Quando você está vegana, que agora eu sou vegana, porque eu falei, eu estava vegana quando eu entrei no comecinho, não sabia se eu ia fazer mesmo, né? Como é que ia. E agora eu me considero, 90 dias já dá para considerar, é quase 3 meses, 90 dias. Já tá o coração batendo. Então, daí assim, e está sendo muito maravilhoso, porque assim, eu acho que é para minha própria consciência, para o meu atender a mim mesmo, para mim ficar mais seletiva. Você está se sentindo mais leve? Olha, desinflamou muito o meu corpo. Porque como eu também não precisava ter tirado o glúten. Mas, quer dizer, era uma coisa que eu já sabia que eu precisava tirar, já aproveitei. Então, eu tirei o glúten e não tenho leite. E, geralmente, as pessoas que têm inflamação, geralmente, né, tem muita inflamação relacionada a leite, a derivados de leite e a derivados de glúten. Então, eu acabei tirando isso. E daí descobri um mundo de coisas. Eu nem cozinhava para mim, mas agora, ontem, menina, eu fiz o primeiro pão de queijo vegano, que não tem queijo, mas a gente fala pão de queijo porque parece pão de queijo. Gente, eu achei, não, acho que eu não vou conseguir fazer. Gente, polvilho azedo, polvilho doce e mandioca amassada. E fiz os bolinhos. Gente, que glória a Deus. E assim, eu estou num momento muito assim, é meio de criança, meio de descobrir, é que nem é viajar para a Índia, é você entrar numa outra cultura. Porque o que é viajar? Viajar é aprender uma outra cultura. Sim. Então, eu estou aprendendo uma outra maneira de me cuidar, de me tratar, dentro da minha realidade louca, porque eu tenho uma realidade, eu sou hiperativa, eu me medico, mas eu continuo. Não, tudo bem. E viaja muito, dá muita palestra, você não é uma eu sou muito, mas assim, eu sou desse jeito. Você tem rotina? Não tenho. Minha mãe escreveu um poema, a rotina não pertence, porque nela não encontro o senso. O meu elemento desconheço, talvez seja assim porque penso. Enfim, não sei a poesia inteira, mas... Não, mas já deu para refletir sobre. Então, porque eu não tenho, mas eu não acho errado ter rotina, hein? Não, Tanto é. Então, eu não tenho rotina e não suportaria uma rotina. Eu jamais seria funcionária pública, jamais seria casada com um cara que fosse certinho. Acorda na mesma hora e faz sexo no mesmo dia. Não funciona para mim. Eu gosto de surpresa, entendeu? Para mim a vida é um mistério e uma surpresa. A surpresa foi você chegando aqui, foi a própria surpresa. Por isso que tem sentido. Mas eu não tenho rotina. Mas eu vou te contar uma coisa, olha que interessante. Eu não tenho rotina, mas eu estou nesse corpo faz tempo, né, gente? Fiz 70 anos. E o que eu faço? De vez em quando, você vai me ver, é muito comum, desde os 30 e poucos anos que eu faço isso. Eu fujo para um lugar, para um spa. Que o que acontece? No spa eu sou tratada com horário, só come aquilo naquele horário. Quer dizer, é uma coisa bem radical, que justamente eu sou sagitariana, é o oposto do que eu sou. Então eu preciso ir para um lugar em que me coloquem numa rotina, eu fico que nem criança.
faz isso, agora faz aquilo, come aqui, vai andar agora, entra na piscina, agora faz a massagem, agora não sei o quê. E eu acho isso ótimo. E assim, Essa rotina, ele tira da sua rotina sem rotina. E daí, o seguinte, eu posso ficar 2, 3 dias, nem preciso ficar o mês inteiro. Mas já fiz, eu fui num lugar que é genial. É um spa que você vai, um retiro, na realidade. Que você faz, esse eu adoro. Eu vou, pelo menos 3 vezes por ano eu vou para lá. Você faz jejum terapêutico. Você só toma líquidos o dia inteiro. De 3 em 3 horas eles trazem líquido. Os líquidos não têm fibra, sem fibra no líquido, é tudo coado. E você fica tomando água o dia inteiro e esses líquidos. E você fica em jejum. E você faz lavagem intestinal todos os dias. A gente chama de chá de bico. Eles põem um chá pelo ânus, que é um chá de erva doce. Quentinho, docinho. Não, se é doce, eu não sei. É um chá de erva doce. E você faz aquela lavagem. Por quê? Qual que é a ideia? A ideia é você paralisar o intestino e limpar o intestino. Você não vai meditar e paralisa o cérebro e fica sem pensar, sem fazer... Ou pelo menos tenta. Tenta, né? Tenta. Fica lá limpando aqui, né, a sua cabeça e tal. A mesma coisa é o intestino. O intestino é muito parecido com o cérebro. Eles têm uma semelhança. Tem médicos que estudam só isso, né? Que diz que seria o terceiro cérebro, que não sei das quantas e tal. E é muito interessante. E os alemães têm uma linha lá, uma filosofia, que eles fazem isso. Você lembra quando a gente era criança, que eu não lembro, não sei se a sua mãe fazia isso, que uma vez por ano eles dão um vermífugo para todos os filhos? Não, eu tomo. Você toma, então, que é para limpar. E eu abrigo todo mundo que está comigo. Então, isso a gente faz no Brasil. Na Europa, eles fazem essa lavagem. É muito comum de ter faz numa chaleira, sei lá, com um negocinho para fazer lavagem intestinal. É uma coisa comum, uma vez por ano todo mundo toma sal amargo e dá uma limpeza no intestino. Porque vai acumulando coisa lá, principalmente de quem come carne. Gente, você não acredita, você fica lá 10 dias fica saindo coisa. Fala, como é que tem tanta coisa aqui dentro de mim? Guardando isso. E daí melhora toda a troca, a parede celular intestinal, tá maravilhoso. Você sai de lá mais inteligente. A pele. Você sai de lá mais... Você vê que o intestino atrapalha a inteligência. Lógico. Você sai de lá... Porque você tem mais absorção, né? Então, gente, é maravilhoso. Então, eu me trato assim. Como eu sou sagitariana, eu não acho que é todo mundo que nem eu. Eu acho bonita essas pessoas que são regradas, que moram na mesma casa desde que nasceu, come do mesmo jeito desde que nasceu, reza a mesma reza desde que nasceu. Eu acho lindo, mas eu não sou assim. Eu sou uma pessoa aventureira, eu sou uma cigana do universo, entendeu? Cigana do universo. Eu sou. Mas me diz uma coisa, Leila, que eu vou guardar, porque a gente já se encontrou, né? Mas eu nunca perguntei, quando é que eu vi sua palestra, que você contou, que um dia você hoje mais disse que dá um tempo, e daí você disse, agora eu vou fazer o que eu quero. Mas antes de ser Leila Navarro, ser essa Leila que impacta a vida de tantas pessoas e chega e transforma, é a surpresa em pessoa, né? Porque você é a surpresa. Que linda. Surpresas boas, não é susto, não, né? Antes, você fazia o quê? Você trabalhava com o quê? Qual foi esse cara que lhe deu esse insight? Ou você já vinha tendo esses insights? Essas perguntas são ótimas, porque a gente vem num podcast quase fazendo uma terapia, né? Aí eu faço também, porque serve pra gente, né? É lógico, é muito bom. Porque às vezes eu tenho que ficar me buscando lá. Então é o seguinte, você vê, eu era uma menina que eu queria ser médica. Eu queria curar o mundo, eu queria trabalhar na Índia, eu queria trabalhar pelo mundo. Sabe essa coisa que tem os doutores da alegria? Eu nem sabia que doutores do Sem Fronteiras, eu nem sabia que existia isso. Mas de pequena, eu achava que eu ia ser médica nas aldeias, sabe? Eu achava, quer dizer, sonho de criança, né? Já era um chamado já era um chamado para mim de cura, né? Sim. De cura. E também eu sonhava, também era uma coisa assim, eu fui estudar em colégio de freira e tal, eu achava que eu podia ser freira e tal. Então, mas talvez pelo ambiente que eu vivi, pelas coisas que eu vivi. Com 15 anos, eu era bandeirante, eu era você sabe o que é bandeirante, que é escoteiro? Sim. Então, eu era bandeirante, daí eu fazia serviços sociais, cuidava das fadinhas e tal. E com 15 anos, eu era Rosa Cruz, que você vê que era uma outra coisa. Então, ser Rosa Cruz com 15 anos, que não é normal, uma menina de 15 anos ser Rosa Cruz, que é uma organização secreta, e, enfim, sempre você recebe os livretos e vai estudando aquilo, e eu estudava de noite sozinha e tal. Então, assim, eu já tinha assim, uns interesses, mas eu tinha uma realidade, talvez na realidade que eu tinha, sei lá, porque que eu queria ser médica, porque que eu queria ser... Minha mãe veio de colégio de freiras. Então, você vai respondendo aquele mundo que você está, mas você tem alguma coisa de dentro de você, que vai né? lhe chamando. Tinha um chamado para o coletivo, mas você ainda não tinha... entendido. E eu queria casar.
Eu queria casar, ter filhos, que é uma coisa que naquela época a gente tinha que casar. Se não ficava solteirona, como é que não vai casar? A tia, né? Tava pra ter tia. E olha que eu namorei muito pouco. Eu era uma menina que eu não namorava muito, porque eu era um pouco diferente, entendeu? As minhas irmãs eram mais, sabia, em baile, fazia isso, beijava todo mundo. E eu era mais diferentinha, Seletiva. mais, mais careta, sabe? Eu era bem careta, bem CDF, sabe? Até Mais acho que eu, nerd. eu até acho que eu deixei de viver muitas coisas da minha juventude, porque eu tinha essa cabeça um pouco fechada, sabe? Mas por quê? Centrada nas coisas que eu queria. Mas eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje. Casei, dei a virgindade para esse homem, casei com esse homem, que era médico, que era isso, que era aquilo, que era o sonho, era o filme de Hollywood, aquele romance lindo e maravilhoso, tudo perfeito. Até que eu acho que, assim, para mim foi a primeira grande desgraça da minha vida. Porque até então foi tudo perfeito. Porque mesmo que não acontecia do jeito que eu queria, mas acontecia parecido. Nunca tinha tido um. Mas quando o cara falava para me dar um tempo, estou indo embora. Quanto tempo isso de casamento? Nós ficamos 14 anos casados. Eu digo que meu casamento durou 14 anos, meu filho durou até hoje, mais de 40 anos. É uma coisa impressionante como o filho dura, né? E daí, foi um choque, porque assim, tudo que eu sonhei, parece que estava dando certo de uma certa maneira, né? E na hora que ele fala assim. E o mais engraçado é que nós mulheres somos assim, né? Talvez a gente já estivesse percebendo que a coisa não ia chegar a lugar nenhum, né? Não, mas a gente sabe. o inconsciente sabe, mas a gente vai levando, acha que não, imagina. Que é uma fase. Olha que coisa engraçada. Eu era uma coisa com ele, porque eu tinha que manter aquela. Mas sem maldade. Eu tinha que manter aquele teatro, que era um teatro, mas era bacana, era uma coisa. Era um teatro que ele fazia não bem. Não era um teatro, é assim, é uma persona, né? É um lado da minha pessoa. Uma que, faceta sua. que eu também sou essa, né? Que é a esposa, que é isso, que é aquilo, que tentava manter aquilo. Mas eu tinha um outro lado. Porque ele não gostava dessa parte de espiritualidade, de ocultismo, não gostava de terapia, então eu fazia terapia sozinha, escondido. Eu participava de uns grupos de estudo espirituais, esotéricos, escondido. Eu fazia radiestesia. Eu tinha um mundo aqui que era escondido. Um lado só seu. Só meu. Que não era nem para as crianças, não era nem para ele, e nem era da Leila profissional, porque eu era fisioterapeuta, mas eu tinha aqui a minha curiosidade. Você está com 35 anos, dos 35 para mim na época, dos 35 a 40 anos, gente, você já está mais adulta, você começa a ver o mundo, você já tem uma autonomia, porque eu organizava os horários, né? O cara trabalhava para caramba, ótimo, então tinha os horários, fazia e tal, e eu me organizava. Mas eu tinha que fazer isso escondido, olha que coisa. Mas eu achava. Porque as nossas mães faziam isso. Então, para mim era natural. Tinha coisa que você faz e tem coisa que você faz escondido do marido, porque você não vai arranjar briga. Não vou nem falar. Pra que eu vou falar? Mas era o jeito com a minha mãe, que eu aprendi com a minha mãe, entendeu? Que a gente não podia ser totalmente a gente. Então a gente tinha que saber onde que a gente podia ser a gente. Ué, foi assim que eu fui criada. Esse a minha programação, né? Isso. E do jeito que me criaram. Eu nasci em 52, né? Tive televisão com 10 anos de idade. Então, quer dizer, eu estou há muito tempo nesse planeta. Adoro. Vai. E daí, quando o cara pede um tempo, que eu vejo que eu vou separar, e que daí é a minha grande sacada, porque quem não sabe aqui, na hora que ele me pediu um tempo, eu falei, legal, eu te dou o tempo. Você ficar aqui, cuida das crianças, daquilo que é fisioterapia, cuida do sítio, da vaca, do cavalo, do cachorro, da galinha, do pato, do papagaio, que eu tenho precisado fazer meu curso, que eu queria fazer um curso. Eu não fiquei pensando, vou fazer isso. Foi uma coisa meio que natural. Mas eu acho que aí foi a minha libertação, né? Porque, no fundo, eu já sabia, esse casamento não vai dar mais certo, quer dizer, inconscientemente, não vai dar mais certo. Eu também não vou ficar aqui de coitadinha, de vida acabada. Chorando. Porque eu não preciso, né? Enfim, vamos tocar a vida, né? Falar que, assim, que não sofreu porque, assim, eu sinto assim, sabe? É como se eu tivesse ensaiado Romeu e Julieta, porque eu era esposa do doutor fulano de tal. Eu morava numa cidade pequena próxima de São Paulo. Tinha um certo status para o público ver, entendeu? Então, era um mundo, né? Tinha um mundo construído. E o cara sair da sua vida, o que acontece? Você mora numa cidade pequena, não sei se você já se separou. Quando você se separa, o que acontece? Todos os casais amigos, ninguém mais fica sua amiga. Entendeu? As mulheres não são amigas de você porque você é um perigo. Os homens vêm com umas propostas indecentes, umas coisas que vêm falando, nunca falou nada, vem falando, olha, se você precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Agora que você está. Gente, mas que coisa. Hello! Você nunca olhou nem na minha cara. Que é isso, né? Boa noite. Uma coisa assim. Então, assim, você acaba ficando num outro lugar. Fica fora do ninho, né? E naquela época, hoje em dia, vai falar que tá mais tranquilo, mas ainda eu acho que as pessoas sentem isso, né? Porque, enfim, o mundo ainda não está totalmente... Aí você pegou...
O seu foguete... Eu fui para os Estados Unidos, quando eu voltei dos Estados Unidos, o casamento acabou mesmo e foi fantástico. Foi fantástico, foi duro, foi um processo. Um abraço Mas aí. eu sou a pessoa que eu sou hoje Sim. por causa disso. Quer dizer, porque eu falei, eu pensei, né? Eu era a Leila do meu pai, né? Porque filha mulher. Quantos filhos tinha seu pai? 5. Você era a única mulher? Não, eu era mais velha. Nós éramos em 5 filhos, 3 mulheres e 2 meninos. Mas eu era a Leila do Vicente, da família. Oi, tudo bom? Da família, tudo ali. Daí, o caso, eu sou a Leila do marido, né? Do doutor fulano de tal. Porque, assim, antigamente o sobrenome da mulher era do homem que você vinha, né? Quer dizer, se é o pai, que é o patrão. Sai do pai pro marido. Vai pro marido, né? E daí, e olha, engraçado, né? Porque eu era Leila Maria Fernandes Navarro, que era do meu pai. Daí eu casei e fiquei Leila Maria Fernandes Navarro Covre, né? Que era do rapaz. E daí o que aconteceu? Quando eu me separei, eu falei, você é Leila Navarro. E foi inconsciente também, não foi uma coisa programada. Esse Leila Navarro é número 11, que é uma maravilha, que, ó, pá, mudou a minha vida. E mudou a minha personalidade. Eu sou uma fã da numerologia. Sim, porque, para mim, eu senti, e até hoje eu percebo, eu acho muito legal a numerologia. Comigo ela funciona muito bem para o autoconhecimento, para o entendimento. E eu percebi que energeticamente, como foi na minha vida? Foi intuitivo, mas depois, quando foi analisar, era o nome que tinha que ser. Era do jeito que tinha que ser. Você é uma marca, né? E é muito forte esse nome, Leila Navarro. E quando eu assumi Leila Navarro, eu nem era palestrante ainda. Eu nem sabia, mas eu me apresentava, a pessoa falava, como a senhora fala Leila Navarro? Eu já vinha com Leila Navarro junto, mas eu não fiz marketing, ninguém me ensinou isso. Era uma coisa da alma, gente, é uma coisa impressionante, porque a alma... A alma grita. Quando você está... Porque com 40 anos que eu me separei, você que está ouvindo aí, aos 40 anos, eu acho assim, que daí que a gente toma conta da persona, da alma, acho que daí que o negócio fica concreto nessa vida, que é maravilhoso, entendeu? Porque quando você tem 21 anos, 25 anos, você ainda tá meio tonta, né? Você não sabe direito o que você é. Não, vem, me desculpe, mas... Ela tem 25 anos? Quando você tem? 24. Um pouco tonta, mas tudo bem. Mas não faz parte do processo. Não, é lindo, processo. é lindo, é lindo. Processo. É que na hora que você tiver 40 anos, você fala assim, uau! E quando você tiver 70, você fala, uau, 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 uau! Porque é uma coisa de louco, não é, meu senhor? Ele sabe disso. É uma coisa maravilhosa, que cada vez fica melhor esse negócio. É lógico que eu faço reposição hormonal, mas fica muito bom Fica muito bom esse negócio. Aí você foi para os Estados Unidos, o casamento acabou. E o que você fez nos Estados Unidos? Eu fiz um curso de método Rolf, porque eu sempre gostei da medicina alternativa. Eu era fisioterapeuta, mas eu estudava acupuntura, estudava homeopatia, estudava PNL, né, programação neurolinguística, enfim. Fazia todas essas coisas para me entender melhor, porque eu achava que a dor não é um joelho, a dor é o ser. O joelho não te dói, é você que está doendo, entendeu? E que vai despontar em algum lugar. Lógico. Daí, assim, às vezes vinha gente lá, homens, né, apressados. Naquela época era mais homens, apesar que as mulheres eram mais calmas. Quer dizer, a gente ficava mais em casa. Ou as mulheres eram acostumadas a guardar mais a dor. Pode ser. Mas os caras chegavam lá, porque jogavam futebol no fim de semana, e chegavam lá na segunda-feira, pô, tô quebrado aqui e tal, mas eu tenho pressa. Eu falei, então faz o seguinte, deixa a sua perna aí e vem buscar no final do dia. Porque é lógico, se a pessoa não quer entender que ela mora num corpo, né? Então, assim, eu gostei. Olha, eu fui uma pessoa muito, muito feliz nas minhas escolhas. Mas o meu grande entendimento, que eu vim da área da saúde, era que a saúde ela é um conjunto, né? É uma coisa holística e que tem várias camadas. E esse método Rolf, ele trabalha com tudo isso. Ele trabalha no corpo físico, mas ele acaba afetando os outros corpos. Porque quando você trabalha no corpo físico, se você equilibrar o corpo físico, você equilibra o corpo espiritual, o corpo emocional, o corpo energético, você equilibra tudo. Às vezes, com um tratamento emocional, tudo fica bom, né? Porque uma camada está ligada na outra e vai tendo todo esse desdobramento. E isso, assim, foi uma coisa que eu vivi isso, porque eu fui terapeuta, né? Acho que hoje eu sou terapeuta de multidões, mas eu era terapeuta de cada um ali. E eu percebi esses processos, né? Esse processo emocionais que refletem que daí a pessoa vai se... Tanto é que às vezes você está trabalhando uma parte do corpo, a pessoa começa a chorar, a pessoa tem uma lembrança, a pessoa tem uma catarse daquela parte. Daquela mágoa que ficou naquele ponto ali. E foi isso que eu fui fazer nos Estados Unidos e eu trouxe isso para o Brasil. Quando eu trouxe o método Rolf para o Brasil, eu nem sabia o que era marketing, né? Porque não existia, eu era fisioterapeuta, fiz a USP, fisioterapia na USP, não tinha quem estava na área de saúde não tinha essa visão de marketing. Não. E daí o que eu fiz? Eu falei, eu tenho que avisar o povo que eu cheguei, né? Que eu estou com o curso, que eu estou fazendo uma coisa nova. Como
foi, seu Eu comecei a fazer palestras a pequeno grupo. Eu falava, se eu não tiver 3 pessoas, eu vou lá e falo do método Rolf, que era o que eu trouxe dos Estados Unidos, para explicar para as pessoas. E como eu sou muito expansiva, muito alegre, tenho muita energia, e eu sempre tive a linha, porque é o seguinte, o método Rolf, ele diz o seguinte, que a gravidade é assim, a vida é assim, toda reação corresponde a uma reação que é igual e contrária. Então, a Terra não te puxa para baixo, a Terra te empurra para cima, ela te dá esse alongamento, ela te dá uma leveza. É maravilhoso a gravidade, mas as pessoas nem sabem o que existe gravidade, né? Então, fica tudo lá de pendurado. Então, eu tinha que começar a falar para as pessoas, eu começava então, a fazer reuniões, e o jeito que eu falava, o jeito que eu mostrava, eu nem sabia que eu era engraçada, e isso começaram a me chamar. Daí eu peguei e fui me falar, você tem que ir na Ana Maria Braga, tal, e me mandaram para ir na Ana Maria Braga. Eu fiz uma entrevista na Ana Maria Braga, menina, e daí quando eu fiz a entrevista na Ana Maria Braga, ela falou assim, eu queria que você voltasse mais vezes aqui. E daí eu comecei a voltar, eu fiquei um ano na Ana Maria Braga, ela estava no Canal 7, na Record, e ela tinha um programa que tinha umas 8 horas, 6 horas, não sei, era um programa, era longo demais, lembra? E naquela época nem tinha internet, gente. Tanto é que eu fiquei um ano lá, eu recebia carta, eu fiquei uma vez por semana. Os outros dias eu trabalhava no meu consultório, estava separada, estava no meu consultório, cuidando das crianças e tal, e daí eu ia lá uma vez por semana e fazia a gravação lá dela. Fazia a gravação, não, era ao vivo. E quando eu fazia, ela saía, era 10 minutos que eu tinha de tempo. Ela saía e me deixava sozinha com o público. Eu falei, gente, eu acho que eu devo ser boa nesse negócio, né? Porque para a mulher sair e me deixar ali, então acho que ela. E eu comecei a fazer. Daí que eu comecei a fazer, fiquei um ano lá e tal. E daí eu recebia carta, gente. As pessoas recebiam carta, falavam assim, eu queria que você me ajudasse a comprar uma casa. O ser humano, porque assim, pro Brasil inteiro. Porque você então vai vem. criando uma relação E a pessoa te vê lá tão maravilhosa, porque assim, primeiro que já faz uma ilusão, porque tá lá. E esse meu jeito alegre e tal, é muito engraçado, né? É muito linda a vida, né? Bom, eu estava lá um dia, passou um ano, a Ana Maria Braga veio para mim e falou assim, Leila, o Bispo Macedo pediu para você sair da TV, que você não pode continuar mais aqui. Eu também sou empregada aqui, eu não sou funcionária, eu não sei o que aconteceu, mas ele pediu para você sair. Eu sempre tive assim, querida. Quando as coisas não saem quando acontece como você quer, porque vai acontecer melhor do que você pensou. Isso. Eu não fico achando que acabou o mundo, mas você fica um pouco curiosa, é lógico, não vou sair batendo palma, mas... O que será que aconteceu? O que é que eu fiz? E daí, assim, fiquei pensando, mas como a minha linguagem é muito eclética, e lá era da Igreja Universal, sim, eu falei, vai ver que eu falei alguma coisa, de alguma maneira, que não caiu bem lá pela censura deles, mas nem ela sabia ao certo o que era. Uma vez eu levei, porque eu ensinava massagem pela televisão, relaxamento, ensinava um monte de coisa para as pessoas em casa poderem fazer do corpo, com a consciência do corpo e tal. E um dia eu levei um cara lá, pus ele no chão, e eu pisei, fiz aquela massagem das geishas, pisei em cima dele, andei em cima do cara. E eu falei assim, homem adora ser pisado, emocionalmente e fisicamente. Mas falei no saco, eu não sei porque que eu falo as coisas. Você não precisa falar, uma pessoa fala. Eu não sei se foi isso. Mas você falou tudo que todo mundo queria falar, foi isso. Mas eu não sei se... Bom, conclusão, saí de lá. Olha o que aconteceu. No dia seguinte, a Rede Mulher me chama para fazer uma entrevista num programa da Silvia Popovic, que ela tinha na Rede Mulher. Sim. A Rede Mulher era uma TV pequena, tal, lá em São Paulo, tal, aqui em São Paulo, né? E eu fui para a Rede Mulher. Quando eu cheguei lá, dei a entrevista, acabou a entrevista, o diretor artístico da TV me chamou na sala dele. Gente, na minha cabeça veio assim, minha mãe falava, quando um diretor artístico de uma televisão te chama na sala dele, é para fazer o teste do sofá. Eu falei, isso não vai prestar. O que eu vou fazer nessa casa desse homem? Fui pensando, né? Já foi todo... Bom, foi pensando, falei, gente, daí quando eu cheguei lá, eu cheguei assim, fiquei em pé, nem sentei. Eu falei assim, tinha um sofá lá, que era pior. Eu falei, igual, você até no chão, mas nem sofá eu não sento. Ele falou assim, você quer um programa aqui? Eu falei assim, sim, quero. Em pé. Ele falou assim, semanal ou diário? Daí eu peguei e falei assim, nossa, pode ser diário. E daí foi quando eu sentei, né? Daí ele pegou... Agora assim, seja que Deus quiser, que diário. E daí ele falou assim, filha, né? Ele falou assim, filha, então senta. Quando ele falou filha, senta, eu falei, bom, então tudo bem. Tá chamando de filha, não vai ter problema. Mas enfim, eu tive um programa de um ano lá na Rede Mulher. O programa chama Qualidade de Vida. E eu falava era muito interessante, porque eu falava de qualidade de vida, mas eu entrevistava pessoas. Naquela época não tinha podcast, né? Eu entrevistava as pessoas, eu praticamente era diretora, produtora e apresentadora do programa. Porque eu tinha que gravar tudo aquilo como se fosse, era uma TV mais, como você, Guilherme, era uma TV mais, que estava começando, porque não tinha tanto dinheiro. Então o que acontece? A gente tinha que gravar como se fosse ao vivo, porque não ia ter nem recorte depois do negócio. Tinha que gravar como... E daí que eu vi que eu era uma comunicadora, que eu vi... Enfim, foi uma experiência fantástica. E nessa época, já estavam começando a me chamar para fazer palestra nas empresas por causa da LER. Lembra? Lesão do esforço repetitivo?
E eu estava ligada à qualidade de vida, então estava tendo a Associação Brasileira de Qualidade de Vida, estava se criando em São Paulo, e a coisa foi se encaixando. Posso falar uma coisa? Deve. A palavra-chave. Adoro a palavra consciência. Mas tem uma palavra que as pessoas têm que entender, que chama sincronicidade. Sim. A sincronicidade é Deus falando com você. Gente, a vida não é para ser difícil. Se está difícil, não é teu. Não Ou é talvez teu, não perfeito. seja agora. Ou talvez não seja agora. Perfeito. Entendeu? Então, ela é clara as coisas. Uma É pessoa fácil. fica, Batendo perde uma naquele energia. negócio. Isso. E daí deixa de fazer as coisas, na verdade. Me dá Usufruir que muita coisa está ali ao redor, à sua disposição, e você está naquela neurose. E você aí. sabe que me dá uma dó, porque às vezes você está vendo, e se você for falar para a pessoa, ela até se ofende. Ela Ela, fica com raiva de por quê? você. Você está com inveja porque você não quer? Porque não sei o que, É mas eu não meu sei o quê. sonho. É o meu sonho, e eu já investi, e eu não sei o quê. Então, você está querendo, porque às vezes não é que você não tem que fazer, às vezes tem que fazer uma pequena mudança, né? Às vezes é uma pequena mudança. E é processo. É Vai porque chegar, é- mas não agora. E você sabe que é engraçado, porque às vezes na vida da gente a gente percebe quando você olha para trás, que certas coisas que você queria aconteceram, mas não aconteceram naquela época E do que jeito você, que você queria, né? Foi melhor assim. E foi melhor do que você queria, né? Sempre melhor do que sempre. Quando a gente Porque vê, o universo é próspero, maravilhoso, próximo. né? Aí você começou a dar palestras e virou essa história. Então, quando comecei a dar palestra, foi uma coisa impressionante, né? Porque você conhece o Roberto Chinachique. O Roberto Chinachique foi no meu consultório fazer o método Rolf. E quando ele fez o método Rolf, já estava começando a me chamar. Eu não conhecia desse mundo empresarial, mas já estava começando a me chamar para fazer palestra em CIPAT, em empresa. Eu estava ligada na qualidade de vida, estava começando a perceber isso, mas não era o meu mundo. Daí ele vai lá e ele fala, Leila, quanto é? Eu falo, Roberto, não é nada não, queria trocar com você. E ele fala assim, trocar pelo quê? Eu falei, não, estão começando a me chamar para fazer palestra, eu não conheço esse mundo. Eu te faço o Rolf e você me ensina como é que é esse mundo de palestrante, E olha, o que eu não sei professor como é que dele. é, não é verdade? Imagina. E ele naquela época, era o comecinho das palestras, ele já estava famoso, já tinha saído na Veja, enfim. E ele foi meu amigo de adolescência, nós fizemos parte, moramos em Santos, e fizemos parte da comunidade de jovens cristãos, da mesma comunidade de jovens cristãos, interessante isso. E depois eu vim encontrar ele com 40 e poucos anos de idade. E daí, Leila, senta aí então, tudo bem, senta aí que eu vou te dar 3 dicas, 5 dicas. Eu não lembro das 5, porque o programa, nessa idade a gente perde a memória de algumas coisas. Não. Você aperfeiçoou as 5 dicas. Eu não lembro das 5, mas eu lembro de 3, que eu pego as pessoas querem saber, né? Todo mundo quer ser palestrante, quer saber. Mas eu lembro de 3. Ele falou também que eu tinha que fazer o Empretec do Sebrae. O Empretec do Sebrae foi um divisor de água na minha vida. Por quê? Porque eu não tinha formação de empreendedora. Eu não sabia o que era ser empreendedora, o que era olhar com um negócio, fazer um plano de negócio. Eu não tinha esse olhar. Porque eu vim da área médica, a gente não tinha. Hoje em dia isso está muito mais falado já. Mas naquela época não era. Então, para mim, foi um divisor de água. E até hoje, eu acho que quem faz o Empretec é uma coisa muito interessante. Se você não fez uma universidade, uma faculdade de administração e tal, é uma coisa muito interessante que você entende como é que é o negócio. Daí outra coisa, ele falou assim para mim, leia um livro, ele me mandou um livro de posicionamento, que é um livro de marketing, que para mim também era uma novidade. Foi legal, porque daí eu entendi o que é marca. Eu já vinha praticamente fazendo uma marca, mas eu nem sabia, intuitivamente. Então foi muito legal. E daí ele falou assim, olha, eu vou te arranjar um amigo meu, que ele é assessor de marketing, e você troca com ele. Você faz o Rolf nele e ele vai poder te orientar. E foi muito legal, porque esse cara veio, foi um cara que tinha um olhar para as empresas, que me mostrou algumas coisas interessantes. É lógico que ele queria me corrigir, não pode isso, não pode aquilo. Eu falei, tá bom. Queria me tolher. Queria me tolher, mas assim, justamente ele queria me tolher, mas dentro de mim eu já estava madura, eu estava divorciada, eu falei assim, gente, ele fala o que ele quer e eu faço o que eu quero. E tá tudo certo. E tá tudo certo, não é? Porque assim, se eu fizesse do jeito que ele queria, que para mim estava entendendo. Tirar sua originalidade. Não, e eu não tinha chegado onde cheguei. Porque justamente eu fiz do jeito que eu fiz, porque eu não sabia que não podia fazer. Então, por exemplo, mas por que não pode fazer isso? Eu ia lá. E fazia, e o povo amava. Alguém chegar, sentando no colo de todos os homens, se jogando, mas linda, não é normal. Até hoje eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes eu vejo, eu nem gosto de ver minhas palestras, porque quando eu falo, gente, interna essa mulher, não é muito normal isso. Porque eu acho que às vezes eu tenho uma questão aqui que eu vou contar só para vocês, né? Ela é uma graça. Eu estudei muitas coisas, né? E uma das coisas que eu estudei foi análise transacional. E na análise transacional você tem a criança, o adulto, nem lembro mais, mas enfim. Era o adulto, a criança, tem mais um, e o pai. Que é o pai isso, o pai negativo, o pai positivo, a criança e tal. E
quando a gente faz aquele teste para ver quanto que você tem de criança, porque tem a criança boazinha, eu não lembro os nomes direito mais, mas tem a criança boazinha, a criança safada, o adulto bom, o adulto, e daí tem essas variantes. Quando você faz para você, porque o ideal é você ter um pouco de cada um, ter um equilíbrio. Tudo na vida é bom equilíbrio. Mas quando eu fiz o teste, eu tinha 80% da criança, porque a minha criança interior é um absurdo. Mas é ela que lhe traz o sucesso. Mas é lógico, eu só sou o que eu sou, porque assim, eu não prendi essa criança, entendeu? E daí eu fazia e achava natural. Quer dizer, eu não tinha essa crítica, né? Então, quando eu estou na palestra, que outro dia me perguntaram isso, quando eu estou na palestra, eu entro nessa... Não é que eu entro porque eu quero, é porque a palestra é um momento sagrado para mim. É a minha alma com a minha... Sei lá, nem sei como é que eu vou chamar isso, porque é uma catarse, é uma coisa maravilhosa. Eu sou com toda aquela gente, eu vou, libero. E daí eu faço coisas, às vezes, na palestra, que eu falo assim, gente do céu, não... Depois, né? E porque na hora, não. As pessoas se conectam com você, porque você também liberta a criança. Você sabe que eu uso perucas, né? Eu adoro perucas e tal, e uso muitos acessórios para mim, acessórios, adoro acessórios. E, enfim, e me permite, eu acho assim, não era assim. Fui fazendo aos pouquinhos, e daí ninguém me prendeu, ninguém pôs no manicômio, eu falei, então não tem problema. Liberada. E daí a pessoa ainda me paga mais, me dá, deve ser bom esse negócio, eles ainda me pagam. Eu tô louca, então você vai fazendo. Então, e assim, não é que eu faço sempre isso, mas já aconteceu em alguma palestra, posso contar no dedo, talvez umas 5 e tal, de no final da palestra eu estar numa energia tão louca, quer dizer, louca quer dizer assim, uma super energia, que eu jogo a peruca fora, entendeu? E daí aquele público, vem abaixo, por quê? Porque a autenticidade, a coragem de tirar a peruca, de fazer... Porque na realidade, quer dizer, a pessoa não fica bem... Eu estou falando que eu estou com peruca aqui, mas na realidade, a pessoa não fica... ela usa peruca. Ninguém me fala isso. Eu dou palestra descalça. Há 23 anos que eu dou palestra descalça. Ninguém me pergunta por que eu dou palestra descalça. Mas, às vezes, eu falo, eu dou palestra descalça, ninguém me pergunta, mas eu dou palestra... E por que você dá palestra descalça? Porque eu tenho Joanete. Então, eu não consigo usar saia. Não sei. Porque ela também só não, por causa dele. Tu tem energia, tem tudo, mas eu me sinto mais apoiada e tal. Mas, se eu ficasse no salto, eu não faço. O que, que as pessoas fazem de salto? O que as pessoas fazem em cima do... Tem gente que toca, dança samba em cima de um salto, que faz o que quiser, mas eu não tenho nem de bicicleta, vou andar de salto. Quer dizer, é uma questão. Para cada um tem o seu talento, na verdade. A gente tem que perceber isso. Então, assim, é muito interessante isso, você perceber quem que você é, né? E se permitir ser. Você não é todo mundo igual. Não é todo mundo que tem pouco pé, não é todo mundo que é uma Gisele Bündchen, que tem 1 metro não sei quanto e tal. Porque eu falo, gente, não é que eu sou gorda, é que eu sou baixa. Porque se eu tivesse a altura da Gisele Bündchen, eu era que nem ela, qual que é o problema? Mas cada um vem na sua constituição. E o importante é você se amar na constituição que você veio. Isso é maravilhoso, exatamente. Não é verdade? Agora eu quero... É que eu estou viajando na proporção aqui, olha. E como é que chegou essa história da Índia, né? Que você faz umas viagens, né, para a Índia. Qual foi a primeira vez que você foi para a Índia? O que aconteceu de você ir para a Índia? Qual o motivo? Então, posso contar tudo, falar tudo aqui. Aqui é para isso, consciência, café com consciência. Tá. Não lhe deram café, água, mas a consciência está aqui. Então, quando eu virei palestrante, comecei a fazer sucesso, que eu fui no Jô Soares, que eu saí na Veja, que aconteceu um monte de coisa, foi muito rápido. Porque assim, quando eu virei palestrante, foi muito rápido. Foi muito rápido o sucesso que aconteceu. Porque, assim, é o que eu falo para as pessoas. Quando você entra no seu lugar. No seu lugar. No seu lugar de poder. É uma coisa impressionante. O universo te traz... E se você... Não é que você é levada, não é leva eu, não. Você tem consciência, você fica muito... Você se permite estar. E as coisas vão acontecendo. Mas eu percebi que o sucesso é masculino. E o modelo, eu não sabia disso, né? Eu estava vivendo isso. Eu comecei, porque minha mãe nunca trabalhou fora. Meu pai, o que ele fazia? Uma vez ele deu cabeleireiro para ela, porque ela ficava muito atrás dele, que era ciumenta. Eu vou dar um cabeleireiro para ela, assim ela fica lá, ela distrai um pouco, não precisa ganhar dinheiro, só para distrair. Abriu um salão para ela. Daí, abriu outra vez, abriu uma boutique para ela. Você vende roupa lá, fica vendendo com as suas amigas de tarde, assim. Tem muito isso, né? Hoje já mudou um pouco, né? Mas tem. Ainda tem, né? E daí... Eu era um modelo machista de como foi a minha infância, de como era o mundo, de como ainda é um pouco o mundo. Quando eu comecei a ter sucesso, eu era a única mulher palestrante, que estava mais na lida aí,
E a maioria eram tudo homens, não é verdade? E eu comecei a ficar, quer dizer, eu nem percebi, mas comecei a ficar igual, mas eu falei assim, fiquei com pinto, né? Porque a gente bate na mesa, a gente fica resolvida, a gente fica agressiva, a gente fica, ih, mas não vai fazer? Sabe? Até quando o cara vinha assim com aquela mulher, pelo amor de Deus, cara. E eu entrava nessa energia masculina e sem consciência. Daí quando eu subia no palco, era Leila maravilhosa, mas quando eu estava aqui, às vezes no bastidor, eu tinha um pique de, sabe, de homem com pouca paciência, mas enfim, aquela coisa yang agressiva e tal. E daí, é lógico, não era toda hora, quando você precisava ser um pouco mais autêntica, porque você chegava lá, a gente ia fazer uma palestra, e o cara estava lá, você via, sabe, não, porque tem homem assim, né? Você via assim, o negócio não ia dar certo. Você fala assim, meu senhor, mas o senhor não quer aproveitar, então pede algum outro computador. Não, no fim tudo dá certo. Falei, no fim tudo dá certo? Porque faz de qualquer jeito, no fim tem que dar certo, eu vou ter que subir no palco. Mas se a gente puder prevenir, é melhor. Você tinha que explicar ainda para a pessoa. E a pessoa assim, não, ixi, no fim tudo dá certo. Então, porque tem homem que é assim, e tem homem que é assim, e que no fim dá certo. Mas tem homem que é assim, e no fim faz um puxadinho, qualquer né? coisa. Qualquer coisa. Agora, é lógico, eu estou subindo no palco, eu tenho que eu tenho que fazer acontecer. Não era de mim que dependia a parte técnica, mas eu dependia que aquele cara estivesse comigo. E às vezes aquele cara trabalhou à noite, trabalhou não sei o que, ele não estava no meu pique, ele não estava na minha energia. Daí eu comecei a perceber, eu tenho que chegar lá e ainda dar uma energia pro cara, ficar agradando o cara, ficar não sei o quê. Sabe assim? Então, enfim, e a gente vai aprendendo a lidar com isso, e às vezes você tem pouca paciência, mas enfim, é a vida, né? De vez em quando você tem. E daí eu comecei a ver que eu estava um pouco assim, mas eu fazia terapia e tal, né? Percebia, mas não conseguia mudar, estava indo. Olha o que aconteceu. A vida é maravilhosa. Eu fui para o Japão fazer palestra, foi uma das primeiras palestras onde eu fui para o Japão fazer palestra, e, aliás, quando eu fui para o Japão foi porque eu fui no Jô Soares, e o cara morava no Japão, um brasileiro que morava no Japão, para levar fazer palestra para os DKSEC, me viu e me levou para lá. E o pessoal falou assim, Leila, nunca ninguém foi para o Japão, você vai lá, e se eles estiverem fazendo tráfico de mulheres? Eu falei, só se for para o pessoal do Osumo, né? Tráfico de mulheres. Não, gente, o pessoal... E eu nunca pensei no negativo, eu sou uma pessoa muito positiva, mesmo porque eu já senti que está tudo de bem com a vida. As pessoas têm esse receio. Agora a pessoa... Não. E daí, quando eu tinha ido lá, deu sucesso e tal, daí ele vinha para o Brasil, e ele já estava há muitos anos fora do Brasil. E eu falei para um amigo, olha, se ele vem para o Brasil, vamos fazer uma surpresa para ele, vamos levar ele porque é japonês, né? Vamos levar ele numa casa de drag queen para deixar o japonês louco. Porque eu gosto de brincar e tal. A minha amiga falou, não, Leila, não vamos levar ele para dançar. Que eu convido um amigo meu, nós levamos ele para dançar. E daí ela convidou um amigo dela, para levar, e fomos nós duas com o amigo dela, e o japonês para levar para dançar, que era brasileiro e tal. É que eu não vou falar o nome dele aqui. Não. E daí levamos para dançar. Daí quando nós chegamos lá, o amigo dela era um psicanalista, devagar, quase parando. E quando nós chegamos lá, e eu um trator, no auge do meu sucesso, ganhando dinheiro, fazendo, louca. Gente, eu nem sei como é que eu fazia. Gente, sem medicação, só com terapia. E daí, fazíamos acupuntura. Daí, olha, daí o que aconteceu? Como nós fomos dançar, o cara, que era psicanalista, já era amigo da pessoa, da minha amiga há muito tempo, ele tirou eu para dançar. E eu fazia tempo que não ficava nem perto de homem, né? Porque eu já estava um homem, como é que eu vou ficar perto de homem? Quando o cara vem e começa a dançar comigo, gente, tu não sabe o que aconteceu. Sabe o que aconteceu? Começa a dançar, não sei, foi uma coisa assim. Parecia que tinha um foco de luz, que nem de cinema. Só estava eu e ele, não vi mais ninguém. Não sei que música tocava, mas para mim era uma música linda de cinema, de Hollywood, aquela música romântica, aquela coisa linda. E eu comecei a sentir um calor que vinha daqui. E aquilo subia, e eu me iluminei e me apaixonei. Uma coisa louca. Por quê? Porque mas ele estava já lhe paquerando lá dentro. Na realidade, eu acho que eu mais senti, ele devia estar mandando uma energia boa ali, né, que a coisa estava boa, mas eu acho que eu mais senti, por quê? Porque eu estava sendo uma mulher poderosa, a mulher que trabalhava, a mulher, mas eu estava muito, como vamos dizer, não é reprimida, eu estava muito carente na parte afetiva, feminina. Porque eu era mãe, na realidade eu era pai dos meus filhos, eu não era mãe. Na verdade, eu era o pai dos meus 3 filhos, trabalhava pra cacete, e a Cida trabalhava comigo, eu falei, Cida, você é a mãe, eu sou o pai. Só que a gente não dorme junto, Cida. Ai, da Leila. Porque, no fim, ela que me ajudava ali para suporte, entendeu? Então, e daí ela me contava as coisas que eu tinha que dar bronca, entendeu? Então, praticamente, eu fazia o papel mais do pai. Tanto é que meus filhos, eu sou separada até agora, enfim, e meus filhos, e esse meu ex-marido, meio que... Tem homens que meio que se afastam muito das crianças, que nem ficam, né? Então, os meus filhos comemoram o Dia dos Pais para mim e o Dia das Mães para mim. Então,
que eu sou pai, mas pelo menos reconhece, né? Reconhece. Daí eu me apaixonei pelo caseiro. Me apaixonei, modo de dizer, mas, pô, deu um clique. E daí era dia 11 de setembro de 2004, nunca me esqueço. Eu peguei, negócio foi forte mesmo. acabou o negócio, né? E eu vi que o cara não saia daquilo, não saia um beijo, não saia um nada, aquela coisa toda. Eu falei, querido, você não é o Bin Laden, mas você deixou minhas duas torres gêmeas no chão. Eu não sei de onde saem essas coisas da minha cabeça. Daí o cara olhou pra mim e falou assim, Leila, eu também gostei muito de você, mas eu tô saindo de um relacionamento, a única coisa que eu posso te oferecer é amizade. Eu falei, então vamos começar a fazer, naquela época eu tinha e-mail, vamos começar a fazer amizade no virtual, porque no presencial tá pegando, eu falei pra ele. E daí eu peguei, escrevi um e-mail pra ele, o que é amizade pra você? E ele respondeu, amizade é a liberdade de cada um se encontrar com o outro no seu próprio tempo. E essa liberdade é a pura ética da intimidade. Muito filósofo. Caí de quatro. Não, ele era nietzschiano, ele era psicanalista. Mas, olha, eu vou Mas falar ficou uma coisa. difícil, né? De entender. Olha aqui, Tu não, até hoje eu não entendi porra, né? É, porque eu agora deu Eu nó não, aqui. eu não entendi. Mas foi bonito. Mas olha, bonito que foi. Por quê? Porque a mulher adora escutar e o homem adora ver. Por isso que o homem mente e a mulher se pinta. Até logo. Obrigada pela entrevista. Eu vou embora agora. Eu vou filosofar sobre isso. Olha que coisa impressionante. Mulher gosta de escutar. Mesmo que você não entenda, mas, gente, até hoje, pura ética da intimidade. Eu fui estudar Nietzsche. Pura ética da intimidade. Mas não é maravilhoso isso? Você tem que ficar um ano pensando o que são essas coisas. Ele queria realmente o que um tempo, porque ele deu uma coisa pra você pensar bastante. Bom, eu sei que ele era nietzschiano, ele era do quarto caminho, ele era isso, ele era aquilo. E eu, como eu já tinha sido espiritualista, com 15 anos eu era Rosa Cruz, e eu virei muito aqui, Yang, estava muito no capital, ganhando dinheiro na matéria. Não fazer. O que aconteceu? Ele me deslocou aqui, entendeu? E eu me abri. E o meu terapeuta achava maravilhoso, porque eu que tinha feito, estava lacrada, né? Tinha feito aqui uma bandagem. Então... não estão lacradas, né? E eu não estava permitindo ninguém entrar. O cara, e eu falei, mas como que entra aqui? Porque me pegou. Como ele acessou Como isso aí? ele pegou? E daí ele fugia, eu estava Yang, eu conquistando o cara, e o cara feminino. Eu estava no feminino, no masculino, ele no feminino. E eu queria encontrar, ele não queria e tal. Eu falei, ele não quer encontrar comigo porque eu estou muito gorda. Eu vou fazer uma bariátrica. Tinha dinheiro, poderoso, fazer uma bariátrica. E daí eu fui no médico para fazer a bariátrica. Meu Deus, que amor. Não. Porque você tem até vontade de fazer uma bariátrica, mas não, porque eu queria hospital. encontrar com o cara, tá? Mas assim, mas tudo era o poder, qual era poderosa? Escuta essa. Fui no médico, chegou no médico, o médico falou assim, não, podemos fazer aqui, você tem que fazer um exame de sangue, mas você tem que passar no psiquiatra primeiro. Eu falei, por que, doutor? Porque todo mundo passa no psiquiatra antes de fazer a bariátrica. Daí eu fui no psiquiatra, cheguei no psiquiatra e falou assim, olha, você tem que vir mais vezes aqui. Por que, doutor? Eu já quero fazer a bariátrica, que o senhor me libera. Eu tô com o cara aí na vista, eu não posso perder muito o senhor tempo, resolve, o senhor resolve aqui. Eu falei, não, eu quero que você venha mais vezes. Mas por que o senhor quer que eu venha mais vezes? Porque eu acho que você é bipolar. Eu falei, doutor, eu não sou nem bipolar, nem bissexual. A única coisa que eu sou é bípede. E saí de lá. Isso eu tenho certeza que eu vou fazer agora. E saí de lá pisando duro e saí. Um absurdo que o cara... Por quê? Porque eu era Yang, eu não estava... Gente, eu devia ser uma... Eu não sei como é que eu era. Quer dizer, eu estou falando aqui... É maravilha. É lógico que eu estou exagerando um pouco no contexto, mas era assim, quer dizer... Porque a gente, quando fica muito poderosa, a gente fica meio sem noção. E como você tem que assumir o lado masculino seu, você perde a mão, entendeu? Você perde a mão e daí tu fica assim, grossa com todo mundo. Parte do ponto. Quer dizer, alguém tem que te brecar, alguém tem que falar, pô, sossega a faixa. Mas como estava tudo dando certo, sim, eu não conseguia estudar. Por que mudar? Daí, estou continuando a falar com o cara, peguei, voltei, falei, telefone, passei a minha pro cara. Putz, você foi no psiquiatra, o psiquiatra falou que era bipolar. Eu falei, nossa, então é melhor você ir no meu homeopata. Daí, eu falei pro cara, você não ri do que eu escrevo, não? Ele falou assim, às vezes rio, às vezes reflito, às vezes deleto. O psicanalista. E daí eu falei que foi daí que eu caí, olha que legal, daí caiu a ficha. Daí eu entendi que eu estava numa frequência e ele estava em outra frequência. Que eu era o feminino, mas estava no yang totalmente, né? Porque meu yin nem sei onde é que estava. E ele, que era o masculino, ele estava no yin dele. Ele queria ganhar dinheiro, ele não ganhava dinheiro. Ele queria tudo que eu era, que eu fazia, que eu realizava. Você atraía ele. Justamente eu atraí o meu oposto. E ele também se atraía por isso. E que foi para acordar. Daí eu peguei, sou muito prática, sou empresária, empreendedora, sempre fui. Cheguei para ele e falei, querido. É ou não é? Ou isso aqui ou dá um livro,
ou vai dar um namoro. Vamos ver o que vai sair isso, porque eu não vou perder tempo de ficar aqui com você. Tô cansada, até bariátrica eu vou fazer, Conclusão, saiu um livro. O livro para mim perpetua, assim, né? E daí foi por causa do livro que eu fui para a Índia. Porque quando eu fiz o livro, foi uma catarse. Porque quando eu escrevi o livro, a editora falou assim, olha, você não escreve como Leila Navarro, você cria um personagem. Então eu tive que criar um personagem de uma mulher que ela era poderosa, ela era uma jornalista de televisão, e que ela estava sentindo tudo isso que eu estava sentindo. E quando eu estava colocando nela isso, e a frustração de ela encontrar um homem, ela que é a sedutora, que ela resolve, que ela compra, que ela faz, que ela ganha dinheiro, mas na hora desse, ela não tinha negociação. O cara era o cara, ele falou que não. Como é que eu ia fazer? Né? Estrupar o cara, fazer o quê? Não tinha jeito, né? Então, assim, então todo o processo de eu começar a entender. E daí é o seguinte, ele falava muito da Índia, ele falava de não sei o quê, e eu queria saber mais. Ele falava, você nem tem capacidade de entender. E ele me provocava, porque eu ficava mordida. Como é que eu, a poderosa, não podia? Bom, mas não, eu tenho que agradecer. Eu nem sei se ele está me assistindo, se um dia assistiu, mas para mim foi me acordar. E daí, qual que é a conclusão? Eu escrevi o livro, e no final do livro, ela, a protagonista do livro, que chama Vicky, de Vitória, ela vai para a Índia. E quando ela vai para a Índia, até ela encontra um grande amor no caminho. É um livro bonito, chama Grandes Egos Não Cabem no Avião. É um livro muito interessante. Eu mando para você. Porque, de uma certa maneira, ele também estava no ego dele, né? E eu estava no meu ego de poderosa. Ninguém queria fazer e ele também estava no ego dele, porque assim, ele baixava a guarda, mas ele era homem. Ele não me deixava assim, eu me sentir toda poderosa. Porque ele tinha coisas que eu não tinha, que era a sedução, a intelectualidade, a espiritualidade, a sensibilidade, esse ocultismo me deixava louca, sabe? Quando ele fala do quarto caminho, mas o que é? Aos pensar, eu nem vou explicar quem é, que tu não vai... Como que eu não vou entender? Isso era um absurdo. Então, que era maravilhoso, porque eu também devia de provocar ele do meu jeito de ser. Quer dizer, imagina a terapia que eu devo ter feito para ele, porque duas pessoas não encontram à toa, né? Foi uma coisa do universo. Escrevi o livro e fiz aí, bom, daí não vi mais o cara, né? Escrevi o livro, lancei o livro, e no final do livro ela vai para a Índia, e daí eu pego e vou para a Índia. Quando eu vou para a Índia, eu passo pela Espanha, encontro um amigo lá, muito interessante, e daí quando eu vou para a Índia, que daí já estava mais doce, eu já estava sentindo, já estava percebendo um monte de coisa, mas eu não sabia por que eu ia para a Índia. Eu só estava indo para a Índia porque era uma provocação um pouco, que ele falava que na Índia que descobriram não sei o quê, não era o Spencer, era o outro, era um outro lá, que foi um dos pais do Quarto Caminho, daqui a pouco eu lembro o nome dele, que foi para a Índia para descobrir o caminho, para se encontrar consigo mesmo. Bom, então estava toda nessa fantasia de ir para a Índia. Eu passo pela Espanha. Quando eu passo pela Espanha, eu reencontro um cara, que era um cara que eu tinha muita admiração, um professor, livre docente, um espanhol, não sei das quantas e tal. Eu tinha uma admiração grande, e era um cara que era mais do meu mundo, né? Eu encontro com ele, e daí ele pega e me dá um beijo, né? Eu falo, gente, como é que me dá um beijo assim? Da Índia já estava começando a fundo. E daí ele falou assim, se você não voltar da Índia uma monja, ele brinca comigo, eu quero te encontrar de novo. E daí eu fui para a Índia. Mas eu nem estava pensando em nada, porque eu ainda não estava entendendo muito bem. Quando eu chego na Índia, eu fico quase que 20 dias na Índia. E sozinha, porque eu não fui com excursão, nada. Eu paguei naquela época, gente, como é? Olha, Deus foi maravilhoso comigo. Tinha uma agência, que nem tem mais, era uma agência aqui no Brasil, que ele preparava a viagem para você ia sozinha, e todo lugar que você ia já tinha alguém esperando, porque lá você não pode andar sozinha. Não. Nossa, foi maravilhoso. Foi uma coisa, foi uma benção. E eu atravessei a Índia, um pedaço grande da Índia e tal. Daí, eu percebi que a Índia era feminino, porque a Índia é yin. A Índia lá, tudo é água, tudo é aroma, tudo é flor, tudo é essência. As pessoas dançam, elas são leves, sabe? Homem fica de mão dada com o homem. Gente, foi uma coisa assim que eu fui quebrando. Eu fui quebrando, assim, foi uma coisa assim. E eu não fui lá, eu não fiquei num ashram de meditação, não fui lá para meditar. Eu fui para atravessar a Índia, eu queria conhecer, eu queria viver a Índia, queria saber o que era. E foi muito interessante. Eu fui 2 vezes sozinha, daí a terceira vez eu fui com essa pessoa que eu comecei a namorar, com essa pessoa da Espanha e tal. E depois a gente teve um relacionamento muito bacana, mas daí já estava num outro lugar, foi uma coisa muito bonita. É como se eu tivesse um preparo para as coisas, sabe? E daí quando eu me separo dessa pessoa, eu
muita gente fala assim, eu queria ir para a Índia, eu queria ir para a Índia, eu queria ir para a Índia. Eu percebi que as pessoas têm medo de ir para a Índia. Porque tem medo de se infeccionar, tem medo da comida, tem medo de não sei o quê. Eu falei assim, eu vou começar a fazer viagem sabática para a Índia. E foi quando eu comecei a fazer viagem sabática, do meu jeito, do que eu acredito. Que eu acho que o diferencial da viagem comigo é o seguinte, que primeiro que eu sou a mentora das pessoas, né, de todo esse jeito de ser da pessoa, mas eu acho que o grande desafio é viajar sem mala, só com a roupa do corpo. Então, assim, eu acho que hoje na vida, eu sou uma pessoa que eu estou na vida sem mala e sem mapa. Porque é muita petulância você falar que sabe os caminhos, né? É muita petulância. Né? E se preparar como, né? A gente tem que ver cada dia, cada momento muito presente, né? E respeitando muitas diferenças, né? Porque o tempo inteiro estão te ensinando as coisas, né? De todos os lados. Então, eu acho que hoje a humildade é uma característica muito importante das pessoas. A gente também cheia de coisa preparada com um monte de coisa, né? Então, eu faço essa viagem com as pessoas, já levei 3 grupos, e eu estou levando agora o 4º grupo, agora em janeiro, no final de janeiro. Então, nós estamos lá, a gente fica lá, e a gente atravessa a Índia, e as pessoas chegam lá, a gente doa as roupas, né, quando a gente chega lá e faz uma suruba quântica. Não, suruba quântica não tem, é brincadeira. A gente doa as roupas e a gente compra roupas de indiano. O objetivo não é, gente, não é ir fazer shopping, porque a Índia nem tem o shopping do jeito que você pensa. Ela é muito minimalista, ela é um outro jeito de pensar. Mas é que você vai ter que se vestir com alguma coisa. Então a pessoa não precisa ficar preocupada, você não vai se fantasiar de indiano. Você vai o quê? Despir da sua cultura para vestir a cultura do outro. Sim, mas também dentro do seu jeito também, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa, o sari delas, eu consigo ver um dia só de sari, porque eu levo as pessoas num casamento. Então, no casamento, vai de sari, mas se quiser também. Porque assim, você vai respeitar a cultura do outro, todo mundo vai estar de sari, as mulheres tão lindas, maravilhosas de sari. Mas você não aguenta ficar durante o dia de sari, porque você fica louco, aqueles panos tudo enrolado em você. Eu não aguento, entendeu? Então, mas tinha uma moça lá que ela achava o sari tão lindo, ela até experimentava. Não, mas é duro, né? Você ficar o dia inteiro com aquilo. Tem que ter um nó certo. Não, e elas... Tem um nó certo que ele não cai. Porque aquelas mulheres lá, as indianas, elas ficam de sari, elas fazem limpeza, elas trabalham na lavoura, elas fazem qualquer coisa com o sari. Tudo de sari. E a gente se atrapalha com aquele sari que vai prendendo em tudo. É menino, é a vaca, é a moto, e ela lá plena no sari, o sari não aparece uma lasquinha na perna. É verdade. Não é? Então, eu geralmente assim, ou eu levo uma jeans, levo uma calça leg e ponho a parte de cima delas, que é colorida, que é diferente, que é bonita. Como às vezes você encontra umas partes de baixo legal e põe. Mas assim, não é porque você vai ficar 10 dias, comprar 10 roupas, não. Você compra o que tem, às vezes você vai com uma blusinha de baixo sua, quer dizer, não é uma coisa, não fazer desfile lá. Mas é mais para você ter, é mais a metáfora, a provocação do exercício de você viajar sem a mala. Porque as pessoas, gente, é um absurdo. Tem gente que leva 3 malas, fala, me poupe, gente. Mesmo porque na Índia nós viajamos de avião de um lugar para o outro, e nos aviões não dá para levar mala. Então você tem que levar, porque tem um peso certo nos voos internos de lá. Então não dá para você ficar fazendo, a pessoa quer comprar coisa. Então, enfim, então eu oriento para a pessoa ver. Daí é o seguinte, eu falo para a pessoa levar uma mala com coisa para doar, porque eu sempre levo pessoas na Madeira de Calcutá. Eu gosto de levar porque a Madeira de Calcutá, ela tem as casas dela em toda a Índia, e ela tem 3 tipos de casa. Ela tem a casa das crianças, que ela recolhe crianças na rua, ela tem a casa das pessoas que são os abandonados na rua, que antigamente era leproso naquele tempo, mas assim, aqueles que ficam jogados, gente, parece que nem cachorro. Então ela pega aquelas pessoas todas escoriadas, que divide lixo, comida com cachorro, tá brigando, que coisa. Daí ela pega, essa gente leva, dá um trato nessas pessoas, tudo, e depois a pessoa volta para a rua. Que é o jeito da Madeira de Calcutá, que não tem crítica. É como ela faz um trabalho maravilhoso. E ela faz um trabalho com criança, né? Porque eles jogam criança fora. As pessoas jogam as crianças fora, ela pega essas crianças que são jogadas fora. Mas é muita criança, porque conforme a casta que você está, você tem filha mulher, você tem uma criança com uma certa deficiência, você tem muito filho, você nem tem como criar, porque tem uma pobreza grande na Índia, que é um fato, sim, entendeu? Que é um fato. Enfim, aqui eu não vou ficar aqui, a gente vai ficar falando ali, porque também eu convidei as pessoas não para criticar ainda, nós vamos lá para criticar. Eu até digo o seguinte, nós vamos lá,
despir da nossa cultura para vestir a cultura do outro, eu proíbo 3 coisas: criticar, comparar e julgar. Porque se você estiver criticando, comparando e julgando, você não está na Índia, você continua no Brasil. Né? Você não pode ir lá com a xícara cheia. Não, porque no Brasil é diferente. Ué, então fica no Brasil, você está indo lá para experimentar aquilo. Né? Eu já levei gente que chegou lá, queria ir no rodízio de pizza, falei, pobre, fica no Brasil, não está preparado. Você é rico que tem que viajar. É rico de mentalidade, porque é uma mentalidade de rico. A pessoa quer levar o quê? Levar carne para a Índia? Parece vaga sagrada, aqui não se come carne. E a pessoa, me faça um favor, né? Okay, não vai para a Índia, fica em casa, né? Fica em casa, pelo amor de Deus. Mas são 10 dias? Não, dá 14 dias. Dá quase, porque assim, praticamente, você sabe que a gente demora quase um dia para chegar lá. Quase 2, né? Depois para voltar, quase 2. Então lá, depende da época do ano, né? Conforme como faz o calendário, dá 12, 13 dias, que no final dá uns 15 dias para a pessoa poder saber quanto tempo ela vai ficar lá. Se organizar, né? Fuso. Gente, 15 dias que nós vamos ficar lá, quer dizer, dentro do dia que você sai daqui, do dia que você vai estar útil aqui para voltar. Mas 15 dias que parece que foi um ano, não dá para você voltar o mesmo, porque é uma proposta, não é uma proposta turística, é uma proposta de você vivenciar aquilo, de você atravessar a Índia como se fosse um indiano. A gente vai na casa de um indiano de primeira casta e ele faz a comida pra gente e ensina como é que eles cozinham. A gente aprende como é que é a casa deles, entendeu? E como é que são aqueles temperos todos. Nos hotéis tem comida mediterrânea e tal, mas eu oriento as pessoas a comer comida indiana. Porque quando você come a comida indiana, você vai tendo até em outra energia. Isso. Então, a gente faz um dia de jejum, porque o nosso Ganesha, que é o nosso guia, ele é Ayurveda e ele é yogini. Então, ele conversa com a gente, a viagem inteira ele vai contando as histórias da Índia, então ele propõe, quer dizer, conforme o grupo, porque cada viagem também depende do grupo, eu digo que são 3 em uma, porque existe uma viagem que é dentro de você, uma viagem que é a viagem com o grupo, porque conforme com as pessoas que você vai, a viagem é uma ou é outra, né? Porque as pessoas fazem a viagem também. Sim, nós atravessamos a Índia num ônibus, que estão lá 13 pessoas dentro daquele ônibus, que nós estamos convivendo o tempo inteiro, né? E fazendo essa reflexão e percebendo, e tem vários insights e várias trocas. E tem a grande viagem, que é a Índia, com aquela cultura, aquele cenário. Porque a Índia não é um país, ela é um planeta, né? Ela é um outro planeta. É um universo paralelo. É um universo paralelo. Usou bem o termo, é um universo paralelo. E você tem que ir com essa disposição. Sim, tem que estar disponível para deixar ainda entrar em você. Lógico, não é? Agora, tem gente que vai lá, quer fazer compra, quer ficar tirando fotos, quer dizer, não é que eu proíbo, eu só oriento para a pessoa aproveitar o máximo que ela tem que aproveitar. Mas eu não prendo a pessoa, entendeu? Não tenho condição de prender. E eu vou como monitora, e eu nem sei como é que eu vou chamar, que para mim eu adoro fazer essa viagem, porque é uma experiência única. Porque o grupo é uma surpresa, você nunca sabe o que vai acontecer. E aconteceu uma coisa muito engraçada uma vez. Foi na primeira viagem. Uma das moças que foi na viagem, ela tinha saído de uma depressão profunda, e ela queria ir na viagem, eu nem conhecia ela, muita gente vem, porque vem na internet e tal. E ela estava até de licença ainda, ela era uma professora, concursada, e ela estava de licença. E quando ela estava terminando a licença dela, ela foi no médico e falou assim, olha, você pode voltar a trabalhar. Ai, doutor, eu não quero voltar a trabalhar não, porque eu vou viajar agora o mês que vem com a Lene Naval, que eu estou indo para a Índia. O senhor me dá mais um mês. Então, ele deu mais um mês, porque ela tinha essa viagem para ir para a Índia e estava saindo da licença, deu mais um mês. Que ela achava que ela ia se curar mais comigo também, né? Que daí já fechava. Bom, daí ela chegou na Índia, eu não estou sabendo dessa história totalmente assim, né? Porque a gente não faz exame médico nas pessoas. Não faz uma anamnese. O que aconteceu? Estamos na viagem, todo lugar que a gente tira foto, que o grupo vai tirar foto, ela fazia assim. E na Índia, eles não têm negócio de trabalhar, não tô em Dubai, e ela põe um pano. Para ninguém. E daí o que era? Ninguém entendia, mas o que aconteceu? Ela, como ela estava de licença, e ela era funcionária pública, se alguém visse que ela estava lá, não podia estar lá. Não pode. Não, assim, mas é engraçado isso, né? Mas o grupo começou a fazer bullying nela, porque como ela ficou muito ruim, ela ficou internada, tomou muita medicação, e ela ficou um tempo, ela ficou, acho que, sei lá, alguns meses internada. Foi muito forte o negócio dela. Ela até chegou em São Paulo, ela se perdeu em São Paulo, perdeu a memória, porque ela teve um trauma muito grande, ela perdeu muita gente da família dela e tal. E daí o que aconteceu? Foi muito interessante. Ela estava meio, e ela é sagitariana que nem eu, ela estava livre, leve e solta, entendeu? Então, ela fazia coisas incríveis. Ela era a última a voltar pro ônibus. E todo mundo, e ela voltava, porque isso aí já começava a fazer bullying. E ela voltava cheia de cacareco. Por quê? Porque ela conseguia conversar em português com um indiano que falava hindu.
qualquer dialeto que o cara falava, ela falava com ele em português, ele falava no dialeto dele, e ela, não sei o que acontecia, que saiu uma coisa maravilhosa, ela voltava cheia de breguetes, de umas coisas tal, que ninguém conseguia, e a mulher conseguia. Chegava mais atrasada de todo. De repente ela estava parada, assim, ela estava parada. E o pessoal, porque ninguém sabia o que tinha acontecido com ela, mas ela estava diferente, porque... E eu falei assim, gente do céu, tenho que ir acusado, como a gente, como acontece com as crianças, os adultos também fazem isso. Você, se tem alguém que é diferente, as pessoas... Excluem, né? Como é engraçado. E daí eu falei assim, tem que fazer alguma coisa. Daí, toda noite eu reunia, uma noite, sim, dependendo do programação, eu me reunia, mentorava todo mundo ali, fazia tal. Eu sempre conversava com as pessoas durante a viagem. Bom, não era uma coisa rígida, eu ia trabalhando conforme eu sentia o grupo. Eu peguei, reuni todo mundo à noite e falei assim, gente, nossa, essa viagem é assim, né? É um presente, porque um dos maiores presentes é o grupo. E eu queria que agora cada um falasse para o outro que presente que está ganhando dessa pessoa, né? Então você olha para a pessoa e fala, olha, eu aprendi com você a ser mais solta, eu aprendi você a comer de tudo, que eu tinha, você come de tudo, e eu tinha tanto medo de comer, enfim. O que essa pessoa está te ensinando que você está aproveitando dela? Porque tem um monte de sinais, a gente está aprendendo um monte de coisa, mas a gente nem às vezes vai agradecer a pessoa, nem vai falar. Sim, e agora é a hora de cada um falar o que está aprendendo com cada um aqui, né? Então você tinha que escolher uma coisa positiva de cada um para falar o que aquela pessoa estava te inspirando, no que ela estava aprendendo com ela. Sempre grupos pequenos, de 12, 13 pessoas. E daí, quando chegou a vez da pessoa que estava bulinando ela, começaram a falar para ela, não, porque você é isso, é isso. Aí você acha de mim. Daí não começaram a elogiar ela, e ela começou a ficar tão assim, porque ela estava percebendo, entendeu? E foi legal, porque todo mundo teve que encontrar algo positivo nela. Porque ela tinha muita coisa, né? E daí, assim, o que aconteceu? Começou a ver, mudou a energia do grupo, né? Porque começou a ver ela como um ser humano, dela se abriu um pouco, porque ela estava, enfim. E foi uma coisa muito maravilhosa, nem pensei que ia sair tão maravilhoso. Mas eu tinha que, e às vezes você tem que pedir para Deus, porque não tem, acho que assim, não existe fórmula para certas coisas. Quando você está trabalhando com um grupo, né, num país diferente, com uma cultura diferente, pessoas que você não conhece, não era um grupo que vinha, por exemplo, vamos ver um grupo que esse grupo está estudando meditação. Esse grupo é de yoga, esse grupo é... Não, fica muito chato. Então, se você vem com um grupo que já tem uma filosofia de alguma coisa, é até mais fácil de você controlar. Sim. Mas quando você tem um grupo de diversidade, heterogêneo, que você não conhece as pessoas, que estávamos nos conhecendo no caminho, é uma viagem maravilhosa, é uma surpresa. E assim, você tem que tirar de dentro de você. Não, para mim, fazer a viagem sabática é um presente. E como é que as pessoas se inscrevem nessa viagem? Vai no seu Instagram? Vai no Instagram, tem lá viagem sabática, e você se inscreve. Daí a gente conversa com você, faz uma anamnese. Não faz anamnese. Se você quer ir, quer dizer assim, é uma coisa importante. Acho que a pessoa que começa... o fato de você ter interesse de ir para a Índia já é um chamado. É um chamado. Ninguém vai para a Índia assim, não. Não vai. Olha, tu é um presente, Vici. Tu é uma palestra. Acho que a gente tá aqui há quantas horas? 3 horas nesse podcast. Mas você é maravilhosa. Leila, deixa uma mensagem aqui para quem vai se assistir. Você falou uma coisa muito bacana. Comparar, julgar e criticar. Se a gente conseguir eliminar esses três atos que a gente faz a todo momento, inclusive com a gente, né? Que a gente está sempre se comparando, sempre julgando. Julgando e criticando. E se criticando. E daí é porque você não está encarnada, né? Não está aqui assumindo esse seu eu, né? Você está nos papéis, né? Porque os papéis distraem a gente, né? E escondem a gente, protegem a gente. E o mais importante é aceitar cada papel, mas perceber que tem alguma coisa maior lá dentro, que é a sua alma, que é a sua essência, né? E que ela não precisa do ego, né? O ego é só para a gente estar podendo fazer essa transação aqui, né? É uma coisa maior lá. E eu acho que isso é que é a verdadeira meditação, e que é a respiração, e que às vezes a pessoa tem uma resistência de entrar nesse eu, né? Porque dá até um medo, né? Eu não conheço essa essência. Tu tem medo, Leila? Então, eu vou contar uma coisa linda para você. Eu ia terminar para esse negócio diferente, mas como você está me provocando aqui, eu vou te contar uma coisa. O que é? Né? Eu estou me preparando para fazer um monólogo que minha mãe que escreveu, que chama Nua, Porém Vestida. É uma mulher que está num closet, e uma senhora está no closet, e ela pega o vestido de noiva, põe na frente dela, olha para o espelho e fala assim, essa fui eu, não sou mais eu. E ela vai tirando toda a roupa, vai tirando as peças de roupa e vai falando das peças de roupa. Os personagens. Ela tira o sutiã, joga e fala assim, vi nascer botão. Foi massageada pela mão do homem que eu amei, que preparou o bico da criança que eu aumentei. E ela vai tirando a roupa, ela fica nua, e daí cada peça tem uma história, um contexto.
Daí ela tá nua e ela pôs um cochicho assim, ela tá louca, são os filhos, ela tá louca. Ela fala assim, vocês veem a roupa que me veste, que está espalhada no chão, mas vocês não me veem? Daí ela sai na rua e vem um guarda e fala assim, a senhora está presa, isso é um atentado ao pudor. Ela fala assim, a sua farda pode me prender, mas como eu estou sem roupa, você não pode me prender. Daí ela começa a tirar as vísceras. Cada órgão que ela tira, ela fala, maravilhoso esse texto. Parece o Nelson Rodrigues, ela vai jogando no chão. Daí ela vai tirando as partes do corpo. Tem a cabeça lá, o cérebro, não sei quanto. Dá tudo jogado no chão e daí ela está na morte dela. E daí ela está no velório dela. E daí ela fala assim, agora eu tirei a minha última veste, agora eu me despi de verdade. E agora eles me veem. E vêm vestindo com trapos que já foram meus. E como se parecem comigo? Eu não tenho nem o que falar. E essa peça, assim, eu acho que era isso que nós estávamos falando, né? A gente cria papéis e faz parte. Viver nesse planeta, você que está escutando, viver nesse planeta faz parte de você ter vários papéis e experimentar várias coisas. E nós estamos aqui para experimentar, para aprender. Está sendo, mas não sei. A gente escutou isso hoje. É. Né? Eu estou sendo Leila aqui palestrando. Porque o ser está lá no fundo, né? Acho que a gente tem gente que nem vai lá na consciência, vive esses papéis, mas nem sabe quem se você apaixona por aquele papel, e às vezes aquele papel venceu e você quer continuar no papel. Acontece muito com artistas, com pessoas poderosas, né? Que você vê que às vezes acabam até se suicidando, né? Isso, porque assim, pessoas de poder, de vivem sucesso. não é fácil, entendeu? Agora, você cimentar outros papéis é muito importante. É maravilhoso. Eu só queria terminar com uma gestora moral, só mais uma coisa aqui. Vou dar meu livro a você. Mas termina. Deixa eu te contar aqui, eu fui agora para Genebra falar com os humanoides, né? Sim. E daí aconteceu, humanoides são robôs que têm um aspecto humano, né? E eles têm inteligência social. Eu vi você postando lá. E eu fui falar, tinha lá uma humanoide, e chegou um cara e pergunta para a humanoide assim, você tem emoção? O cara sabe que ela não tem emoção, porque não tem sistema límbico, ela não tem emoção. Ela falou assim, eu não tenho emoção, mas eu fui programada para perceber a emoção do ser humano. E eu acho que isso basta. E daí todo mundo ficou quieto. E eu queria terminar aqui, a mensagem que eu queria deixar é isso. Nós estamos vendo no momento que nós estamos humanizando as coisas, os robôs, os assessores visuais, os humanoides, estamos humanizando as coisas e coisificando as pessoas. É muito interessante porque eu vi um futurista falando que pode ser que no futuro as crianças, porque o robô está sendo treinado a ele ter as melhores características humanas. A gente ensina o robô a tratar você de uma maneira doce, a tratar você com empatia, sabe? A ser verdadeira, não manipular você. A gente ensina isso para o robô, a não manipular. E daí a gente faz diferente. Então diz que nós estamos ficando tão automatizados que no futuro a gente vai deixar de ser humano, porque está tão automático, e que daí nós vamos querer que as pessoas fiquem humanas, vão ter que os robôs virem ensinar às crianças o que são as características humanas. Assim, é muito forte esse negócio, eu tenho um interesse muito grande por isso, só porque eu vejo o que está acontecendo, né? E com 70 anos que eu tenho, eu falo assim, eu quero sair desse planeta e entender um pouco isso e ver o que eu posso... né, antenar as pessoas e deixar elas despertas para essa consciência, né? Porque tudo é a consciência. O robô não tem consciência. Não tem consciência. Ele tem a consciência que um humano consegue passar para ele. Eu acho que ainda tem muito disso, sabe? Do criador e da criatura. E isso é muito perigoso, porque eu vi pessoas lá que quando eles veem o robô, eles tratam como se fosse algo superior a eles, como se fosse um Deus. Quer dizer, então, isso é um perigo muito grande. Nós estamos vendo um momento que o seu trabalho é maravilhoso, porque trazer a consciência para as pessoas, vir para cá, incorporar, encarnar nesse corpo e aproveitar o melhor, né, dessa vida, dessa experiência que nós estamos aqui nessa dimensão. É uma grande experiência. Né? E ter pessoas como você do meu lado é, assim, uma experiência incrível. Não, obrigada, adorei, foi bom, fiquei muito à vontade. E eu amei conhecer essas outras facetas, né? Porque a gente sabe tanto da Leila palestrante, a estrela, e as pessoas... Continuo dizendo, as pessoas muitas vezes se apaixonam pelo palco, mas não sabem como foi os bastidores, não sabem qual foi todo o processo que levou a ser você quem é. Será que a pessoa está disposta também? Se tiver, vai para a Índia. Mas você sabe o que eu acho? Que eu vejo que você dá palestra também, você está num trabalho muito bonito. Eu acho que a coisa mais importante que eu sempre investi é no meu desenvolvimento como ser humano, entendeu? Porque tá na palestra é uma consequência. Lá eu tenho que ser, é o lugar que eu tenho que ser mais eu. Mais você. Né?
Porque senão não cria link, não cria nada, não dá para você interpretar lá. Né? Outro dia eu recebi um elogio que eu achei maravilhoso. O cara falou, Leila, você não dá palestra, você é palestra. Você é a palestra. E eu falei assim, isso é maravilhoso, porque eu acho que é isso aqui, é daí que a gente passa a mensagem de verdade, né? Então, assim, é lógico, depois de tanto tempo, na cidade que a gente está, a maturidade, acho que a sabedoria, vem um monte de coisa junto, né? Você tem um outro olhar, você olha mais leve a vida, né? Você já está num outro lugar. Tanta coisa, né? E valoriza as coisas pequenas. Eu acho que a gente muda. Viver vale a pena, gente, vale a pena. Eu acho que a longevidade é uma coisa interessante, quanto mais a gente vive, pode aproveitar, aí aprendendo, né? Porque eu digo cada vez, eu vejo que eu tenho tanta coisa, que eu não sei nada, né? Cada vez eu vejo que eu tenho mais coisa para aprender. Eu tenho histórias para contar, mas tenho muito para aprender, entendeu? Muito para aprender. Sabe o que eu acho lindo que você falou agora da criança, que eu estava olhando para o seu olhar, é que você tem um olhar de uma menina, entendeu? Você é uma menina, então essa criança, quando você fala, ela pulsa assim, ó, no seu olho, que é isso que magnetiza as pessoas. Continue assim. Quem sou eu para dizer como você deve continuar, né? Mas é isso que faz. Mas você é muito poderosa, viu? Nós Não, mas eu tenho que te elogiar aqui, porque eu te sigo, eu não te conheço profundamente sua vida pessoal, porque como é que você chegou nisso? Um dia eu que tenho que fazer um podcast. O livro tem. Ah, tá? Tem. Como é que você chegou nisso? Como é que você está fazendo? Mas eu tenho visto o seu caminho e tenho uma admiração muito grande, porque você está fazendo diferença, viu? E mais lá na frente você vai ver mais ainda a diferença que você fez. Porque a gente está fazendo, a gente sabe que é grande, que a gente está querendo, né, que está junto com um monte de gente. Isso aqui é um grande complô universal. É um grande complô, E você foi chamado e está ali fazendo a sua parte. Não, mas eu acho que tem uma hora que nós vamos olhar e falar, uau, né? Estávamos ali. Obrigada, viu, fazer parte e aceitar esse convite. Namastê. Obrigada, namastê. Splendid.